Olá! Hoje tem mais um episódio aqui no Diário SA, criado por Clayton. E hoje, olha, a gente vai mergulhar num fundo que muita gente acompanha, né? O Maxi Renda, o MXRF11, acabou de sair o relatório gerencial de junho de 2025 e a gente vai fazer aquela análise mais a fundo. Afinal, não é qualquer fundo, é o FII com a maior base de cotistas do Brasil. Já passou, assim, de 1.300.000 investidores. É impressionante. Então, a nossa ideia aqui é destrinchar mesmo esse documento, sabe? Entender a performance recente, qual a estratégia da gestão e, claro, tentar pegar uns sinais do que vem por aí. Ok, vamos lá. Para começar, como é que está a foto geral do fundo nesse último relatório? Bom, olhando para junho, o fundo distribuiu 0,10 por cota. Manteve o patamar, né? Esse é o número que chega para o cotista. Mas o interessante é o que está por trás disso. Exato, 0,10 centavos parece simples, né? Mas num fundo desse tamanho, com patrimônio líquido já batendo 4,15 bilhões de reais, nossa, cada centavo ali envolve milhões, decisões importantes. E esse número de cotistas, 1,3 milhões, isso dá uma dimensão da responsabilidade da gestão, né? Ah, sem dúvida. Essa popularidade toda, principalmente no varejo, cria uma pressão, uma expectativa grande por consistência, né? E analisando a rentabilidade, esses 0,10 centavos em junho, isso dá um yield mensal de 1,05%. Se a gente anualizar, vai para 13,36%. É uma taxa bem relevante para o cenário atual. Uhum. E comparando com o mercado, porque 13,36% ao ano, assim, soa bem, mas e o contexto? Pois é, colocando em perspectiva, isso deu 118,77% do CDI bruto no período. O CDI ainda está alto, né? Então, conseguir superar o CDI dessa forma, para um fundo focado em crédito imobiliário, é um desempenho bom, bem notável. O relatório também deu uma passada rápida pelo cenário macro de junho e julho, o que chamou mais atenção ali. Sim, eles trazem um resumo útil. O IFIX, o índice dos FIIs, subiu um pouquinho, 0,63% em junho. Aí, nas projeções, o mercado diminuiu um pouco a expectativa para a inflação, para o IPCA e para o IGPM de 2025. Mas, por outro lado, a projeção para a Selic no fim de 2025 subiu. O consenso agora está apontando para 15%. Isso mexe com tudo, né? Taxas dos CRIs, custo de oportunidade. E teve um negócio sobre preço de imóvel também, né? Mencionaram isso. Exato. O índice IGMIR, que mede preço residencial, mostrou uma aceleração. Isso pode ser bom para o setor, né? Influencia a garantia de CRI, mercado para permuta. É um cenário meio misto. Juros pressionando, mais uns sinais de melhora aqui e ali no setor imobiliário. Entendi. E aí, diante disso tudo, como é que a gestão está posicionando a carteira do MXRF11? Qual a estratégia deles? O relatório confirma, né? A estratégia principal continua. Uns 80% do patrimônio em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. O foco é buscar bons devedores, taxas que eles acham atraentes e, um potencial de ganho se venderem o título antes do vencimento. Essa parte dos CRIs é a espinha dorsal, né? Para gerar aquela renda mais previsível todo mês. E os outros 20%, o que fazem com eles? Esses 20% se dividem. A maior parte vai para permutas financeiras. Ali o fundo entra como investidor em projetos, buscando retornos mais altos. A meta histórica era INCC mais 13% ao ano. Só para lembrar, INCC é o índice da construção, ou seja, é buscar um ganho real bom acima da inflação do setor. E uma parte menorzinha ainda pode ir para cotas de outros FIIs, mais taticamente. Faz sentido, essa divisão. Tenta equilibrar, né, a segurança dos CRIs com o potencial maior das permutas, que, claro, tem um risco um pouco maior e um fluxo de caixa diferente. E falando em junho, teve movimentação? A gestão comprou, vendeu alguma coisa? Teve sim, principalmente nos CRIs. O relatório fala da compra de 4 CRIs novos e a venda de o CRI Uberlândia Refrescos. Disseram que foi para otimizar o caixa. Já nas permutas e nos FIIs não teve nada muito grande em junho, não. Eles reforçam aquela mensagem, né? Que estão sempre de olho em oportunidades, reciclando a carteira, vendendo uns para comprar outros melhores. Essa gestão ativa é o que se espera, né? Aqui é onde fica bem interessante, analisar as entrelinhas.
Que tipo de CRI eles estão comprando, qual venderam. Isso diz muito sobre a visão deles de risco, retorno, o momento. Boa. Mas antes de entrar no detalhe dos ativos, vamos ver o resultado de junho. O fundo gerou R$ 0,1028 por cota em caixa e distribuiu 0,10. De onde veio essa grana? A maior parte, claro, veio dos CRIs, 38,57 milhões de reais. Isso é esperado pela alocação. Aí a carteira de FIIs trouxe 5,42 milhões de reais e as permutas 2,7 milhões de resultado caixa no mês. E é importante entender isso de regime de caixa, né? O fundo só pode distribuir o lucro que de fato entrou no caixa naquele mês. Uhum. E aí que entra aquela história da reserva de correção monetária que o fundo tem, certo? Exatamente. Como a gente teve inflação alta lá atrás, a correção dos CRIs e PCA muitas vezes é reconhecida contabilmente, mas não vira dinheiro na hora, só quando paga juros ou amortiza. Então o fundo acumulou um valor relevante, que é lucro, mas ainda não é caixa. Essa reserva agora está em 34,51 milhões de reais. Nossa, isso dá 0,789 por cota. É quase 0,8 guardado. Isso levanta uma questão importante. O que a gestão pode fazer com essa reserva toda? Essa reserva é uma ferramenta estratégica, né? Funciona meio como um colchão. Se um mês o resultado caixa for mais baixo, sei lá, por causa da inflação menor nos CRIs e PCA, eles podem usar um pedaço dessa reserva para completar a distribuição, para manter o 0,10, por exemplo. Dá flexibilidade, ajuda naquela previsibilidade que o cotista gosta. Como eles vão usar isso nos próximos meses, ainda mais se a inflação continuar caindo, vai ser um ponto-chave para observar. Ótimo ponto mesmo. Então vamos mergulhar nos ativos, começando pelos CRIs, 80,1% do fundo. Quais foram essas movimentações de junho que você falou? Então, em junho, compraram 11,96 milhões de um CRI Elbor multirrenda urbana, a taxa CDI mais 2,60% ao ano. Interessante para um ativo CDI. Mas a compra maior foi 92,23 milhões no CRI Sicredi. Esse era IPCA mais 7,70%. O CRI Sicredi, esse tem uma história rápida, né? Foi e voltou quase. Isso. O relatório de junho fala da compra, mas já avisa que venderam em julho, logo no mês seguinte. E ainda tiveram um ganho de capital de 1,36 milhões. E aí, com parte dessa grana, já compraram 20 milhões de outro CRI, o JK Square. Esse paga IPCA mais 9,0361% ao ano. A garantia é uma laje corporativa top lá em SP Faria Lima JK. Mostra agilidade mesmo, né? Girando a carteira para buscar ganho. Essa agilidade chama atenção. Para quem talvez não esteja tão familiarizado, vale lembrar. CRI é um título de dívida, né? Empresas do setor imobiliário pegam dinheiro emprestado emitindo esses títulos, o fundo compra e recebe juros. O lastro imobiliário é a garantia por trás, o imóvel, aluguéis. E a carteira do MXRF11 é bem variada nesses CRIs? Ou é tudo parecido? Não, é bem diversificada. O relatório mostra isso. Tem CRI de projeto residencial, prédio de escritório, galpão, shopping, supermercado. E os indexadores também variam. A maioria é IPCA, que segue a inflação, ou CDI, que segue os juros. Ajuda a proteger em cenários diferentes. Você falou do Sicredi, a qualidade de quem deve é importante, né? O tal do rating. Fundamental. O Sicredi, por exemplo, é AAA, nota máxima de crédito. Isso quer dizer que o risco de calote é baixíssimo. A gestão sempre bate nessa tecla de buscar bons nomes. Outra coisa que eles destacam é o LTV médio da carteira de CRIs, 49%. LTV, Loan to Value. O que isso quer dizer na prática para o cotista? Basicamente, compara o valor da dívida com o valor da garantia. Um LTV de 49% significa que o valor da garantia é quase o dobro da dívida. É uma margem de segurança boa. Se der problema e o devedor não pagar, o imóvel dado em garantia tende a valer bem mais que a dívida. Entendi. E risco? Tem algum CRI na carteira que deu problema? Olha, a gestão fala que monitora direto a saúde dos devedores, o que é crucial, né? Com juro alto, aperta o caixa das empresas. Tem sim os CRIs mais antigos que deram problema lá atrás. Hart, Urbaplan, Next são os nomes que aparecem.
Mas, e aqui está o ponto-chave, o relatório diz que eles já estão 100% provisionados. Provisionados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o fundo já reconheceu a perda esperada no balanço. O valor deles já foi ajustado para baixo no cálculo da cota patrimonial. Então eles não puxam mais o resultado de hoje para baixo. A gestão está tentando recuperar esses créditos e, se conseguir alguma coisa, entra como ganho extra. Se a gente conectar isso tudo, vê que a gestão de risco tenta pegar boas garantias na largada, LTV baixo, e lida com os problemas provisionando para não afetar o resultado recorrente. Entendido. Bom, saindo dos CRIs, vamos para a segunda maior aposta, as permutas financeiras. São 6,6% do PL. Como é que funciona isso? O fundo vira tipo um construtor? Não. O fundo não assume o risco da obra em si. A ideia é outra. O MXRF11 entra como investidor financeiro num projeto imobiliário. Pensa assim, a construtora tem um projeto legal, residencial, geralmente em bairro bom de São Paulo, mas precisa de grana para começar. O fundo entra com parte do dinheiro e, em troca, ganha o direito a uma parte do valor total das vendas dos apartamentos daquele prédio. Ah, então é como se ele comprasse uma fatia dos resultados futuros do projeto, mas sem precisar gerenciar a obra. E o retorno disso tem sido bom historicamente? Sim, o relatório fala num retorno histórico na casa de INCC mais 13% ao ano para essa carteira de permutas. Como a gente falou, INCC é inflação da construção, então é um ganho real bem forte em cima disso. Mas o fluxo de caixa deve ser bem diferente do CRI, né? Que pinga juros todo mês. Como é que o dinheiro volta para o fundo na permuta? Esse é um ponto-chave mesmo. Nas permutas, a maior parte do dinheiro só entra no caixa lá para o final do projeto. Geralmente os pagamentos maiores vêm depois que a obra acaba, tem o habite, a licença da prefeitura, e durante o repasse, que é quando os compradores finais pagam os apartamentos, muitas vezes com financiamento. Ah, então é um investimento mais longo e o dinheiro vem mais concentrado no final. Em junho, por exemplo, entrou alguma coisa das permutas. Entrou sim. O relatório diz que pingaram 3,9 milhões no caixa. Veio de dividendos de duas permutas, Pinheiros 1 e Brooklyn 4. Devem estar em fases mais avançadas já. Isso mostra bem o perfil, né? Risco e retorno. O potencial de ganho é maior que no CRI comum, mas o cotista tem que entender que não é um fluxo linear. Depende do sucesso do projeto, das vendas. E como a gestão tenta diminuir os riscos aqui? Porque obra sempre tem imprevisto, né? A estrutura tenta proteger o fundo dos riscos mais chatos da construção, tipo o custo estourar ou atrasar muito. O fundo geralmente não cobre esses extras. E tem garantias importantes. O próprio terreno, a alienação das cotas das SPS, aquelas empresas criadas para cada projeto, e muitas vezes até aval dos sócios da incorporadora. E olhando para frente, essas permutas que já estão lá, elas têm um potencial grande de gerar caixa ainda? Sim, e aqui está um dos pontos para mim mais fascinantes dessa parte do relatório. A gestão projeta que o fluxo de caixa futuro que ainda vai vir dessas permutas que já existem é de 66 centavos por cota. Opa! 0,66 centavos por cota, isso é quase 7 meses da distribuição atual de 0,10 centavos. É um valor bem expressivo, contratado para entrar nos próximos anos, conforme os projetos forem andando. Exatamente. É um estoque de resultado potencial bem relevante. Pode ajudar a manter ou até aumentar a distribuição futura, dependendo de quando entrar o dinheiro e como forem as outras fontes de resultado. Claro, essa projeção depende das vendas saírem como esperado, né? Mas mostra o potencial que tem ali dentro. Faz todo sentido. Bom, e a terceira parte da carteira, os FIIs, são 12% do PL. Qual é a ideia aqui? O relatório diz que essa parte é mais tática ou estratégica, quer dizer, eles podem comprar cotas de outros FIIs se acharem que o preço está bom, descontado, ou investem em FIIs que são parecidos com CRIs, tipo FIIs que investem muito em CRIs também. Em junho não mexeram muito nisso, os maiores FIIs lá são o LPLP11 e o HGRU11. Entendi. É uma posição mais flexível que eles podem ajustar conforme o mercado. Beleza. Agora, juntando tudo e olhando para o mercado. O fundo pagou 10 centavos em julho, referente a junho. E a cota do MXRF11 na bolsa, como ficou?
No fim de junho, a cota estava 9,52 no mercado. O valor patrimonial por cota, que é o valor contábil dividido pelo número de cotas, era 9,49. Ou seja, estava negociando com um ajuzinho, um prêmio pequeno de 0,3% sobre o valor patrimonial. Esse ágio ou deságio mostra a diferença entre o preço na bolsa e o valor justo dos ativos lá dentro. Um ágio leve, assim, pode indicar otimismo do mercado, expectativa de resultado bom, ou só a demanda forte mesmo, pela popularidade e liquidez do fundo. Ah, e por falar em liquidez, como é que tá? Continua gigante. O volume negociado em junho foi de 228 milhões de reais. Isso é muito importante, ainda mais com tanto cotista pessoa física. Garante que quem quiser comprar ou vender, consegue fazer fácil, rápido, sem mexer muito no preço. Perfeito. Então, depois dessa análise toda de performance, estratégia, ativos, riscos, mercado, o que tudo isso significa para quem acompanha o fundo? Ficam umas perguntas no ar, né? Por exemplo, aquela reserva de 34,5 milhões de reais, quase 0,08 por cota. Como é que a gestão vai usar isso? Vão usar para alisar o dividendo se a inflação cair mais, para segurar o 0,10, ou podem até usar para dar um extra em algum momento? Essa é a pergunta de 34 milhões, né? A decisão ali vai dizer muito sobre a prioridade. Estabilidade a qualquer custo ou deixar a distribuição variar um pouco mais com o resultado do mês. Outro ponto crucial, Selic projetada a 15% lá em 2025. Qual o impacto? Por um lado, bom para as novas compras de CRI e CDI que vão render mais, mas por outro, não pressiona o preço dos CRIs antigos comprados com taxa menor. E como fica a atratividade das permutas, competindo com o juro mais alto? Exatamente. É um jogo complicado. Taxa mais alta aumenta o custo de oportunidade, pode dificultar vender ativo antigo sem perder dinheiro. Ao mesmo tempo, abre chance de comprar coisa nova com retorno maior. A habilidade de equilibrar isso vai ser testada com certeza. E aquelas vendas e compras rápidas de CRIs? Tipo, Sicredi compra no mês, vende no outro, aí compra o JK Square, a IPCA plus 9%. O que isso mostra? É busca por ganho rápido, mudança de visão sobre IPCA ou só gestão ativa mesmo, pegando oportunidade? Como isso deve bater nos próximos resultados? Essas operações de trading podem dar um tempero no resultado, gerar um ganho de capital pontual, como aquele 1,36 milhões do Sicredi. Mas traz a pergunta da sustentabilidade, né? O grosso do resultado vem do juro recorrente. Esse giro rápido é um bônus ou vai virar parte mais importante da estratégia? O impacto imediato deve ser positivo, mas a frequência e o sucesso disso no longo prazo é algo para a gente ficar de olho. Muitas questões importantes para a gente acompanhar, então. Olhando o todo, qual seria a sua reflexão final sobre o momento do MXRF11, com base nesse relatório? A minha reflexão é que o MXRF11 vive um desafio constante, sabe? Que vem do tamanho dele e do público que ele tem. Com mais de 1,3 milhão de cotistas, muitos querendo aquela renda mensal estável, previsível, a gestão tem que entregar consistência. Só que o mercado de crédito, o cenário macro, são tudo menos estáveis, né? Juro muda, a inflação vai e volta, a oportunidade aparece e some. O grande malabarismo da gestão é justamente esse. Como navegar nesse mar mexido, aproveitar as chances para ganhar mais, como no giro de CRI ou nas permutas, sem estragar a estabilidade que o cotista valoriza tanto. Como vão usar aquela reserva e onde vão botar o dinheiro novo, principalmente com essa Selic alta. Esses vão ser os capítulos mais importantes para a gente ver nos próximos meses. E a pergunta que fica na cabeça é: com o Selic a 15%, deixando a renda fixa mais bonita, e essa reserva dando uma folga, será que a gestão vai se sentir mais à vontade para arriscar um pouco mais nas permutas, que prometem mais lá na frente? Ou vai dobrar a aposta na segurança dos CRIs top de linha para garantir o dividendo todo mês religiosamente? O caminho que eles escolherem vai dizer muito sobre o apetite a risco e a visão de futuro para o maior FI do Brasil. Fique aí para cada cotista pensar no que espera do investimento. Excelente análise. E para quem nos acompanha, não esquece, clica aí em seguir para não perder as próximas conversas e continuar por dentro. Episódio criado por Clayton, criador do Diário SA. Até a próxima!